Amém. Eu queria pedir a Gi, por favor, Gi, para colocar aquele anúncio dos encontros de segunda-feira, se tiver fácil aí. Amanhã, meus irmãos, dia 7, nós vamos ter um encontro aqui na igreja com toda a... Isso, é claro. Só clarear um pouquinho mais, por favor. O encontro aqui na igreja com toda a liderança da igreja e todos aqueles que estão predispostos a darem as mãos para nós continuarmos firmes como igreja aqui neste local. Nós temos compartilhamos na semana passada, a necessidade de proagirmos, de fazermos alguma coisa nesse tempo de pandemia. É comum, é natural, todos nós, todas as igrejas estão passando por isso, ficar na expectativa, na espera de que a pandemia passe, de que as coisas se restabeleçam, que tudo volte ao normal. E às vezes, um pouco desanimador quando o tempo passa e a gente vê, ao invés de um reanimar, as coisas ainda caminhando mais para o desânimo. Mas fruto de todo esse tempo, esse momento que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos pensar juntos, precisamos dialogar, precisamos dar as mãos, precisamos, como equipe, trabalhar em função daquilo que Deus pode fazer através de nós e quer fazer através de nós. Amanhã nós vamos falar sobre a liderança, a igreja e os seus líderes, e no dia 14 vamos falar sobre a igreja e sua missão. E eu conto, se você é oficial, se você é líder de algum departamento, se você não é líder, mas gostaria de estar se envolvendo em alguma atividade na igreja, venha, vamos participar juntos, vamos dar as mãos. E seja você jovem, criança, adulto, oficial ou não, independentemente do seu envolvimento, a área do seu envolvimento, eu gostaria da sua presença aqui para nós conversarmos juntos, batermos um papo juntos. Tá bem, queridos? As crianças até 9 anos podem se retirar, relembrando também que os dízimos, eles estão sendo, alguns estão enviando pelo Zé, outros estão depositando ali na vasilha que está disposta lá perto da porta. Fiquem à vontade, nós não estamos vindo mais aqui à frente, pelo menos por enquanto. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre salvação. Lucas capítulo 1. Gostaria que você abrisse. O Evangelho de Lucas, ele fala a respeito de Jesus como Filho de Deus e traz para nós lições muito profundas, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês a respeito da importância de nós nos lembrarmos da salvação que temos em Cristo Jesus. O texto para a nossa meditação é Lucas capítulo 1. Eu vou ler apenas, meus irmãos, os versos 46 a 49. Lucas, capítulo 1, versos 46 a 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Nesse texto eu quero destacar a pessoa do poderoso, o Santo Deus, o nosso Salvador, reconhecido por Maria como seu Salvador, meu Deus e meu Salvador. Olha, um fato que não podemos negar, meus irmãos, todos nós precisamos de salvação. Quer nós admitamos ou não, nós precisamos de salvação, experimentar a salvação na nossa vida. Eu acredito que todos aqui um dia experimentaram a salvação. Pensando na população de uma maneira geral, muitos já experimentaram a salvação, outros experimentarão a salvação e muitos não experimentaram a salvação. Mas todos deveriam desejá-la. Todos deveriam buscá-la, todos deveriam desesperadamente ansiar por salvação. Porque desesperada é a condição do ser humano
O homem, por ter pecado contra Deus, morreu espiritualmente. A Bíblia diz que ele está morto nos seus delitos e pecados e precisa de salvação. Todos nascemos como pecadores. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. E como resultado, meus irmãos, do nosso pecado contra Deus, todos estão condenados e caminham para a destruição eterna. Esta é a condição dos seres humanos, esta é a condição da humanidade de uma maneira geral. Serão destruídos para sempre, a não ser que o Evangelho da Graça o encontre. A não ser que receba o perdão anunciado pelo Evangelho, a redenção realizada por Cristo Jesus, não reconheça o Senhor como Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar o tema salvação amplamente neste livro. Nós vamos encontrar a palavra salvador, salvação, salvar, porque Lucas quer enfatizar a pessoa de Jesus, enfatizar a salvação que nós podemos obter na pessoa de Cristo Jesus, tendo sido ela programada, estabelecida pelo próprio Deus. Nós precisamos buscar em Cristo Jesus o suprimento desse desespero que a humanidade vive, por estar perdida, alienada, longe de Deus, distante de Deus, e essa é uma necessidade que só o Senhor pode suprir. A condição do homem exige salvação para que ele possa experimentar uma vida plena diante do Senhor. O que salvação quer dizer? Quando nós falamos você precisa ser salvo, o que isso está querendo nos ensinar? O que isso está querendo dizer? Olha, queridos, salvação tem a ver com a libertação da consequência do mal, do julgamento de Deus sobre o pecado. Salvação muda a condição das pessoas, altera o destino das pessoas. Salvação tem a ver com uma mudança de status, de perdidos para agora salvos, redimidos diante de Cristo Jesus, diante de Deus. Salvação retira a maldição, instala a bênção de Deus sobre aqueles que creem no seu Filho, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus. Todos nós precisamos de salvação. Em Lucas capítulo 7, João Batista enviou mensageiros para perguntar a Jesus se ele realmente era o Messias. E olha só o verso 22 do capítulo 7, o que nos diz. Então Jesus lhes respondeu, ide, anunciai a João que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Em outras palavras, olha, o Salvador veio, ele está presente entre nós. Diga a João para anunciar a todos que é isso que ele veio fazer. O que ele veio fazer? Ele veio salvar. Salvar os pobres, salvar aqueles que estão curar aqueles que estão enfermos, abrir os ouvidos dos surdos, os olhos dos cegos. Olha, meus irmãos, esta é uma realidade que nós podemos identificar na nossa vida de comunhão com Deus, mas a salvação se estende além disso. Ela é a salvação, é a garantia da vida eterna para aqueles que creem no nome do Senhor. Tudo que Jesus menciona aqui é uma reversão de condição. Eu e você um dia fizemos esta reversão, mas os que ainda não fizeram deveriam fazer. A salvação em Cristo, ela não se limita às circunstâncias eternas. Ela nos muda por dentro. Nos tornamos novas pessoas. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As bênçãos do reino transformam o caráter e a perspectiva dos salvos, e habitados pelo Espírito Santo recebem um novo coração. Seu coração muda, sua mente muda, seu comportamento muda, a pessoa muda de uma maneira geral e radical e essencial. Eu quero falar de Deus como nosso Salvador e destacar três coisas que são importantes a serem destacadas: o poder de Deus, o plano de Deus
e destacar a salvação por meio do Filho de Deus. E quero primeiro olhar o poder de Deus na salvação. Olha, Deus é o nosso Salvador, e a gente pode encontrar isso presente no livro de Lucas. O verso que nós lemos, Maria cantando o seu cântico de alegria por ter sido bem-aventurada, abençoada pelo Senhor, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Deus é o nosso Salvador, só Ele tem o poder de salvar. Zacarias cantou sobre a salvação dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Simeão disse, quando segurou o menino Jesus no colo, ele disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse mês é um mês que nós precisamos lembrar da salvação que veio de Deus. Jesus enviado, o Deus Filho enviado pelo Deus Pai, manifestou a sua presença neste mundo para salvar o mundo, redimir o mundo, libertar o mundo. Jesus ensinou que a salvação é impossível aos homens, mas que era possível a Deus. Lucas queria que todos aqueles que lessem esse evangelho entendessem que é Deus quem está no controle de todas as coisas. A salvação não pode ser realizada pela força, pela inteligência, pela determinação do homem, pelos recursos humanos. A salvação, ela é planejada, ela é um projeto de Deus, ela é uma decisão divina, vem do alto, vem de Deus. Somente Deus tem o poder de mudar as pessoas por dentro. Somente Deus tem o poder necessário para trazer o seu reino à terra. Somente Deus tem a capacidade de recompensar o seu povo com bênçãos espirituais. Nós não somos meritórios de qualquer dádiva do Senhor, mas o Senhor, bondoso como Ele é, Ele derrama sobre nós bênçãos sobre bênçãos. Só Ele pode fazer isso. Abençoar aqueles que um dia viraram as costas para Ele, se rebelaram contra Ele, e Ele faz isso porque ama os seus filhos. Somente Deus tem a capacidade de nos abençoar. Além de enfatizar que a salvação resulta do poder de Deus, meus irmãos, a gente olha para as Escrituras, olha para o Evangelho de Lucas, nós lembramos desse poder extraordinário experimentado por cada um de nós um dia na nossa vida, mas nós observamos que Lucas nos apresenta também que houve um plano de salvação por parte de Deus. Todos os eventos da vida de Jesus cumpriram as promessas de Deus do Antigo Testamento. A salvação foi anunciada desde Gênesis. Ela foi profetizada pelos profetas. Ela foi anunciada em todo o tempo no Antigo Testamento, que viria o Salvador, que os que creem em Jesus, o Salvador do mundo, a luz do mundo, eles teriam vida eterna. É Deus quem salva. O verso 44 de Lucas 24 nos diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, estando ainda convosco, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo que foi anunciado anteriormente, a voz de Deus, o plano de Deus, foi mostrado, foi revelado, foi apresentado aos homens, o seu plano de salvar os homens dos seus pecados. Todo o Antigo Testamento fala sobre a salvação que Deus está realizando através do seu Filho Jesus. Sempre foi plano de Deus salvar os homens desta maneira. Nunca foi diferente, um período da lei, outro período da graça, não, em todo tempo foi pela graça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ele creu que Deus estava no controle, que as suas promessas eram verdadeiras e ele confiou nelas. Todo o Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria,
todo o Novo Testamento aponta para o Cristo que veio. É o plano de Deus sendo manifestado entre os homens, o plano de salvação de Deus sendo manifestado entre os homens. A salvação cumpre o plano de Deus para a humanidade. As coisas que Jesus fez eram necessárias porque Deus exigiu ou até mesmo as designou para que fossem assim. Jesus precisou viver, morrer, ser crucificado, ressuscitar, ser assunto aos céus. Toda a história de Jesus deveria ter acontecido exatamente como aconteceu. A Bíblia diz em Lucas 9, 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Olha o que o texto diz, é necessário. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Era necessário que assim fosse, e assim foi, porque foi um planejamento do alto. Observe que quando Jesus explicou o que ia acontecer, ele usou a palavra é necessário. Porque era plano de Deus, porque Deus exigiu que fosse assim. Tudo aconteceu com Jesus, fazia parte do antigo plano de Deus para salvar a mim e salvar você. Que coisa extraordinária, meus queridos, que privilégio. Nós precisamos enfatizar o poder de Deus, o plano de Deus, mas eu quero destacar em terceiro lugar que o Filho de Deus da história da salvação não pode ser esquecido, ignorado, negligenciado. O Evangelho de Lucas afirma repetidamente que Jesus é o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35 nos diz, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo disse a Maria. É o Filho de Deus encarnado, manifestado neste mundo. Todas as referências a Jesus como Filho de Deus compartilham pelo menos duas coisas. Primeiro, todas indicam que Jesus é aquele através do qual Deus está realizando a salvação. Não pode ser esquecido. E todos os que creem na pessoa de Jesus serão salvos. Todos. No plano eterno de Deus, pelo seu imenso poder, pela sua condição, porque tudo é possível para Deus, Ele projetou e Ele enviou o seu Filho para que através dele os homens pudessem ser salvos. Jesus é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para resgatar o seu povo da condenação eterna, morrendo em seu lugar e manifestando o seu reino na terra. Hoje nós celebramos a morte de Jesus, o que Ele fez por mim e por você, para que fôssemos salvos. Às vezes os cristãos pensam erroneamente que o Pai é um Deus, que o Deus Pai é um Deus irritado, que nos odeia, e que Jesus é o Filho rebelde que nos defende. Até mesmo quando dizemos Jesus está advogando a nossa causa, está nos representando diante de Deus, como se Deus não nos amasse, o Deus Pai não nos amasse, não se importasse conosco, não nos recebesse na sua presença, não nos alegrasse por meio do seu Filho em quem a sua alma se comprasse. Dele vem a nossa salvação, de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um. Os atributos de Jesus são os atributos do Pai. Aquilo que nós vemos no Pai, nós vemos no Filho, nós vemos no Espírito. Nós somos envolvidos pela Trindade e o plano eterno de Deus de nos salvar é realizado. Deus projetou a sua salvação, meu querido. Deus planejou e Deus fez com que tudo transcorresse de tal forma que esse plano não fosse frustrado. Mas eu quero destacar, meus irmãos, ainda pensando a respeito da salvação, por meio do Filho, porque o Pai, pelo poder do Pai, pelo planejamento do Pai, eu quero destacar, para a gente caminhar para o fim, algumas coisas a respeito das pessoas que são salvas.
Nos dias de Jesus, ninguém teria ficado surpreso se ele tivesse oferecido salvação àqueles que ocupavam lugar de honra. Ninguém também teria se perguntado por que ele salvou aqueles que se conformavam com a letra da lei, os legalistas. Também não teria se maravilhado se ele tivesse condenado as pessoas que eram deixadas de lado pela sociedade, que eram desprezadas, que não tinham evidências das bênçãos de Deus, que parecia que sobre elas havia apenas maldição e que Deus lhes tinha esquecido. Mas não foi o que Jesus fez. Um dos principais temas do Evangelho de Lucas é chamar a atenção para as pessoas surpreendentes que Jesus salvou. E para a honra, destacar também, nos levar para prestarmos atenção para a honra e o status surpreendente que lhes deu. Quero destacar 4 pessoas, ou 4, vamos dizer, classe de pessoas sobre as quais a Bíblia enfatiza a salvação. O Antigo Testamento fala dos gentios, eventualmente sendo trazidos para o reino de Deus e recebendo a salvação de Deus. Mas nos dias de Israel, os judeus tipicamente olhavam para os gentios como sendo excluídos. Não conseguiam olhar para eles como alguém que pudesse fazer parte desta família chamada família de Deus, deste povo chamado povo de Deus. Deus demonstrou claramente a intenção de abençoar e salvar os gentios de maneira surpreendente. Olha o que diz a Bíblia em Lucas. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Também em Lucas capítulo 3, verso 6 diz: vemos que toda a carne verá a salvação de Deus. Todos os povos, indistintamente, indiscriminadamente, sejam judeus ou gentios, pobre ou rico, não importa quem, a salvação vem para todos, não há uma classe especial de salvos. A igreja é uma só, formada por pessoas diferentes. Não, você observa também que os samaritanos eram excluídos, a quem os judeus contavam como, na verdade, inimigos, mas eles poderiam ser salvos. Jesus encontrou muitos deles, salvou muitos deles. Você vê no capítulo 17, Jesus curou 10 leprosos. Quantos vieram para agradecê-lo? Era samaritano. Os samaritanos foram alcançados pela graça do Evangelho. Lucas registrou momentos em que os gentios demonstraram fé real em Jesus como Salvador. Você observa no capítulo 7, verso 9, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Um centurião pedindo que o Senhor enviasse uma palavra para curar o seu servo. Certamente, alguém que estava antes longe, mas que foi enxertado na família de Deus e foi trazido para a família do Senhor. A Bíblia fala que os pecadores são salvos. Os gentios são salvos pela graça de Deus. Os pecadores são salvos. Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Às vezes a gente pensa assim, qual é o motivo da condenação? Por que alguns são condenados? A causa da condenação é o pecado. Mas olha, nós éramos pecadores. E o Senhor nos resgata, o Senhor nos salva, o Senhor nos faz receber a graça da salvação, porque nos dá a fé para nos apropriarmos dela. Todos os seres humanos são pecadores, é verdade. Mas havia nos tempos de Jesus algumas pessoas que eram consideradas, vamos colocar entre aspas, muito pecadoras. Seus pecados eram públicos, eles eram alienados, não podiam fazer parte de comunidades que tinham também, entre aspas, um acesso maior a Deus ou ao Senhor Jesus. Pela comunidade judaica eram eles desconsiderados ou alienados do meio. Mas quantas vezes o Senhor se aproximou de pecadores? Foi acusado de comer com pecadores.
salvou uma pecadora, encontrou diante de um poço e transformou a vida dela. São aos pecadores que a salvação é oferecida. Zaqueu era um cobrador de impostos, talvez para a comunidade da época, jamais seria alguém adicionado na lista daqueles que poderiam ser salvos. Mas o Senhor teve um encontro com ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quantas vezes num método de evangelismo, evangelizando as pessoas, eu encontrei com pessoas que diziam assim, olha, eu não estou pronto para ir para a igreja, ou não estou pronto para aceitar Jesus. Essas são as frases mais comuns. E eu perguntava, mas o que você está esperando? Eu estou esperando primeiro ter uma vida certinha. Estão enganados. A nossa vida ela é corrigida, acertada, endireitada pelo Senhor. Não é possível longe de Deus, fora de Deus, sem a salvação de Deus, nós vivermos uma vida que agrada a Deus. O Senhor chama pecadores para serem transformados. Não apenas os gentios, os samaritanos, os pecadores foram alcançados pela graça de Jesus, como também as mulheres. Ah, pastor, peraí, mas sempre foi. Olha, no tempo de Jesus, não. O terceiro grupo, ou o quarto grupo, que nós podemos destacar aqui são as mulheres. E no antigo Oriente Médio, meus irmãos, onde Jesus vivia, as mulheres não tinham direito na sociedade, não eram valorizadas. E Lucas deu atenção especial em destacar as mulheres. Nós acabamos de ver no texto que nós lemos, uma declaração de uma mulher, Jesus, Deus é o meu Salvador, a minha alma engrandece ao Senhor. Jesus curou a filha de Jairo. Jesus curou uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Jesus teve compaixão pelas viúvas. Jesus demonstrou que as mulheres tinham valor, igualmente o valor que os homens têm diante do Senhor. Nós não estamos aqui discutindo funções eclesiásticas, em hipótese alguma, nós estamos discutindo aqui, meus irmãos, aqueles que podem receber a graça salvadora de Cristo Jesus, e todas as pessoas, independentemente de raça, de sexo, independentemente de classe social, independentemente da sua formação intelectual, independentemente de quem seja, se crê em Cristo Jesus, será salvo. Porque foi para isso que Jesus veio, para salvar os homens. Uma maneira de nós observarmos, meus irmãos, a salvação em Cristo Jesus é olhar para o Evangelho que é proclamado dia após dia por meio da igreja, o Evangelho da graça. A missão número 1 da igreja é levar as pessoas a crerem em Jesus para que Cristo seja glorificado através dela. Os salvos glorificam ao Senhor. Não apenas os gentios, não apenas os pecadores, não apenas as mulheres, os pobres também foram alcançados pela graça salvadora do Senhor. Lucas comentou seu evangelho apontando que a família de Maria e José era pobre. E Lucas mostra no capítulo 2, verso 24, a oferta que trouxeram para o templo dos pobres, ou 2 rolas, ou 2 pombos. E Levítico 4, verso 18, essa era a oferta que os menos favorecidos ofertavam. Lucas 4, 18 nos diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Todos nós precisamos da graça de Deus, porque temos o mesmo tipo de necessidade, meus irmãos. Nós precisamos da salvação em Cristo Jesus.
Por isso precisamos demonstrar a Ele a nossa gratidão por um dia termos sido alcançados pelo Senhor. Se você tiver oportunidade nesse mês de dezembro, leia o Evangelho de Lucas. Observe o que foi mostrado a respeito do propósito, do objetivo, do poder de Jesus, a manifestação do poder de Jesus apresentado neste Evangelho, de salvar os homens dos seus pecados. Anuncie esta boa notícia para outras pessoas. Diga ao mundo que nós não podemos nos salvar por nós mesmos, nós precisamos de um Salvador, e o Deus Trino é quem nos salva, e o meio de nós nos apropriarmos desta salvação é crendo na pessoa do seu Filho Jesus, que foi enviado a este mundo para trazer luz aos homens, salvação para os perdidos, cura para os doentes. Vamos anunciar o caminho para encontrarmos a salvação. Que tenhamos também gratidão em nosso coração, como pessoas salvas, redimidas, que servem ao Senhor com alegria. É nossa responsabilidade diante do mundo nos apresentarmos como uma igreja de salvos para servir. A alegria da salvação era um assunto tão importante para Lucas que ele fechou o Evangelho com uma expressão de alegria, dizendo: e eles voltaram para Jerusalém com grande alegria e ficaram continuamente no templo, louvando a Deus. Sempre templo está envolvido com estas festas. Quando nós vemos Deus pelo que Ele é, quando provamos e vemos que o Senhor é bom, isso devia gerar em nosso coração alegria, contentamento, gratidão, prazer, em participarmos desta realidade tão presente neste mundo terrível onde nós habitamos, ou seja, fazer parte de uma família chamada a família dos salvos, porque Deus nos salvou pelo seu poder, nos planejou esta salvação, enviou o seu Filho para que através dele pudéssemos ser salvos. E ao destacar as classes de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor no tempo de Jesus, não é para dizer que só essas pessoas são salvas, é para destacar que, independentemente da condição em que as pessoas se encontram, se elas creem em Jesus, elas serão salvas. Quem determina a salvação das pessoas não somos nós, é Deus. É o Senhor quem nos salva. Eu gostaria de sempre deixar uma oportunidade para você refletir a respeito da sua vida. Deus planejou a salvação e pelo seu poder Ele a tornou possível para cada um de nós. Formou uma igreja para que estes que são salvos pudessem servi-lo com alegria. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você é um salvo, meu querido? Você reconhece que um dia experimentou essa salvação de Jesus? A salvação que Deus planejou para você? Você vive como um salvo? Diante desta população mundial, existem os que são salvos e os que não são salvos. De que lado você está? Você faz parte desse povo chamado povo de Deus? Feche os seus olhos, curva a sua fronte, queria orar por você. Eterno Deus e bondoso Pai, obrigado por esse privilégio que temos de relembrarmos a tão grande salvação que um dia nós recebemos da parte do Senhor. A Tua palavra diz, meu Deus, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? E a resposta, ela é óbvia: não escaparemos. Por isso, permita que cada um de nós que está aqui nesta noite não ignore a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo Jesus. Que se rendam completamente ao Senhor, que entreguem os seus cuidados ao Senhor,
os desígnios da sua vida ao Senhor, a direção da sua vida ao Senhor, que confiem no Senhor, que creiam em Cristo Jesus, que testemunhem da sua fé, como hoje fizeram Gabriel e Isadora aqui na frente, diante da igreja e diante do Senhor. Que todos nós tenhamos esta coragem de testificar, de testemunhar do Senhor, de declarar que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Permito a Deus que a família dos salvos vá aumentando cada vez mais, que o poder do Senhor vai sendo manifestado na igreja, mudando a vida das pessoas e usando a igreja, ó Deus, para que no mundo possa proclamar este evangelho, para que outras pessoas possam também experimentar esta grande salvação. Muito obrigado, porque a salvação não é obra de homem, é obra do Senhor. Por isso nós podemos ter certeza da nossa salvação no Senhor e da nossa habitação celestial quando o Senhor nos buscar para estarmos contigo para sempre. Choramos e pedimos que o Senhor nos mantenha firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Presbíteros para virem aqui à frente para juntos ministrarmos, celebrarmos a ceia do Senhor. Primeira Coríntios capítulo 11, você poderia abrir a sua Bíblia, meu querido? A partir do versículo 23. Você pode ficar em pé para acompanhar a leitura deste texto? 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Podeis assentar, meus queridos. Eu quero apenas destacar a importância desse momento. Esta é uma instituição divina, a ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia em obediência à ordem do Senhor de que deveríamos fazer isso até que o Senhor voltasse. Na ceia do Senhor nós lembramos a morte de Cristo Jesus, porque foi por causa da sua morte que nós podemos ser salvos, experimentar a salvação que vem de Deus. Porque o pecado precisava ser pago, o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer. Não poderia o próprio réu morrer. Aquele que estava culpado, que tinha praticado o pecado, morrer pelos seus próprios pecados. Cristo Jesus veio morrer em nosso lugar, para nos dar a possibilidade da salvação. Só podemos ser salvos por causa da morte de Cristo por nós. Quando nós tomamos desses elementos, o pão simbolizando o corpo de Cristo entregue em nosso lugar, sofrido no nosso lugar, maltratado em nosso lugar, o cálice representando o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Quando lembramos da morte de Cristo através da ceia, nós lembramos que tudo que impedia-nos de sermos reconciliados com Deus, o Senhor Jesus
liberou, tirou da nossa frente para que nós pudéssemos então ter acesso ao trono da graça novamente. Não por um perdão sem custo. A salvação é de graça para mim e para você, mas ela custou cara. Custou a vida de Jesus na cruz do Calvário. E hoje nós celebramos a ceia com gratidão por Deus nos inserir, nos levar a fazer parte do povo dos escolhidos, dos salvos. Olha, meus irmãos, nós cremos em Deus, ou nós, na história da nossa existência, inserimos Deus, ou tiramos Deus da história. Agora, quão perigoso é nós tirarmos Deus da história? E precisamos dizer quem é este Deus. É o soberano, é o santo, é o justo, é o perfeito. É aquele que planejou a sua salvação, a nossa salvação. Nós precisamos crer em Deus, que por causa de nós Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Que você creia em Jesus. Quando nós participamos da ceia, exige-se de nós que façamos isso com dignidade. Ou seja, com uma vida sincera diante de Deus, com uma vida perdoada. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. E eu queria que você curvasse a sua fronte, dar a oportunidade a você para fazer um autoexame, e orar como Davi orou: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e que o Senhor me endireite, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me traga de volta. E se você fizer isso com sinceridade no seu coração, você está apto para participar desta ceia, estando você em plena comunhão com Deus e com a sua igreja. Vou pedir nosso irmão presbítero José Carlos para orar ao Senhor e pedir a Deus que nos purifique, que nos perdoe, José Carlos, de todos os nossos pecados. Amém. Os presbíteros estarão aqui à frente, os irmãos podem ficar em pé, passarem pelos presbíteros, pegarem os elementos e voltarem para os seus lugares, para que depois juntos nós possamos nos alimentar do pão e também do cálice. Vamos ficar em pé, queridos? Darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets, to a virgin
the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Amém. Louvado seja o Senhor, o Trino Deus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos. Vamos juntos nos alimentar do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança, tomai e bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomemos juntos do cálice, queridos. Amém. Diga glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor com alegria? Bendizer o nome do Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Deus é bom, queridos, e a sua misericórdia dura para sempre. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti.
essa convicção de que somos de Jesus, precisamos de Jesus e que não há outro igual a Jesus. Vamos orar, encerrando este culto. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui na igreja, vocês que estão acompanhando também pela transmissão ao vivo, aí no seu lar. Que Deus abençoe, derrame graça, bênçãos, provisão, proteção, cuidados do Senhor vindos dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, queridos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por este privilégio que tivemos de poder vir à tua presença como igreja e juntos adorarmos o Senhor, cultuarmos ao Senhor, bendizermos o teu nome, louvarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Muito obrigado por este privilégio. Pedimos que o Senhor nos dê a oportunidade de vivermos durante essa semana uma vida correspondente àquilo que temos testemunhado, declarado, testificado nesse momento de culto. Nós queremos que a nossa fé, meu Deus, seja traduzida na prática, que seja demonstrada na prática, que nós possamos no dia a dia viver de maneira que o Senhor seja exaltado, engrandecido através de nós, meu Deus, em nós, ou seja, que as pessoas vejam em nós o Senhor e glorifiquem o Senhor, vejam a tua glória, os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, e exaltem e engrandeçam o nome do Senhor. Obrigado a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, por esta igreja, que o Senhor nos sustente, nos firme na tua presença cada dia mais, e nos use como instrumento nas tuas mãos para proclamarmos incansavelmente as verdades do Evangelho. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus, em nome de Jesus, e nós agradecemos pela tão grande salvação que recebemos do Senhor. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra hoje e eternamente. Amém e amém. Vão em paz, queridos.